Seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Me chamo Jeremias Santos e hoje irei falar sobre a resistência de Mardoqueu, a história também de Amã, o primeiro-ministro de fato do reino da Pérsia. Neste vídeo você vai entender por que Deus mandou executar todos os amalequitas e por que Amã de fato colocou no coração não apenas o sentimento de matar Mardoqueu, mas também de exterminar toda uma nação, a nação de Israel. A primeira coisa é, Mardoqueu, ele era o primo de Esté. De fato, os pais de Esté eram o tio de Mardoqueu, que quando os pais de Esté vieram a morrer, foi quando Mardoqueu tomou Esté como a sua filha adotiva. Tanto a Bíblia como a história não mostra exatamente como os pais de Esté vieram a falecer. Isso é uma suposição minha, até porque Mardoqueu, juntamente com Esté, eles vieram, de Jerusalém, quando o rei Nabucodonosor invadiu a tribo de Judá, o reino de Judá, e levou alguns cativos para Babilônia. Quem sabe o rei Nabucodonosor ele invadiu a Palestina 3 vezes. A primeira vez foi no ano 605 a.C., quando ele levou Daniel, Misael, Ananias e Azarias, juntamente com os nobres de Judá. Pela segunda vez ele voltou no ano 598 a.C., foi aí que levou cerca de 10.000 cativos, e entre eles estava o mais conhecido profeta Ezequiel, que ficou morando na beira do rio Quebar. E na terceira vez ele volta no ano 586 a.C. Foi nesse ano que levou quase a totalidade da população de Judá, e entre eles estava Mardoqueu, juntamente com Esté. De fato, esta terceira vez foi implacável, que ele destruiu as muralhas de Jerusalém, ele destruiu o templo que Salomão ele construiu, que foi nesse exato momento que os pais de Esté vieram a falecer. Lembrando que não existe pelo menos nenhuma conotação histórica, pelo menos que eu encontrei, tanto olhando o livro História dos Hebreus, que é de Flávio Josefo, que é uma história dos judeus, mas não encontrei de fato como os pais de Esté vieram a falecer. Eu acredito que foi nesse ano 586 a.C., porque aí ele executou crianças, mulheres, e foi por conta deste momento que Deus ele proibiu que o profeta Jeremias casasse com uma mulher virgem, porque todas as mulheres seriam ou violentadas, ou mortas, ou levadas em cativeiro. E Deus queria poupar o profeta Jeremias. Então eu acredito que os pais de Esté vieram a morrer a partir deste momento que o rei Nabucodonosor entrou em Judá e matou milhares de judeus. Mas quando a gente olha a questão da história, voltando aqui para a lição de número 8, que fala sobre a resistência de Mardoqueu. Mardoqueu era um homem que sempre estava na porta do palácio do rei. E foi estando na porta do palácio do rei que ele ficou sabendo de uma conspiração de 2 eunucos, que eram os guardas da porta lá do palácio, um chamado Bigtan e outro conhecido como Teres. Estava conspirando para matar o rei Assuero. Só que Mardoqueu passou esta informação para a rainha Esté, e ela passou essa informação ao rei Assuero no nome de Mardoqueu, e esse ato foi escrito no livro das crônicas do rei. Após este fato acontecer, o rei Assuero ele exalta um homem chamado Amã, o filho de Amidata, que segundo diz a Bíblia que ele era um agagita. A agagita dá uma visão que ele era da descendência de Agag. E quem era Agag? Agag, ele era o rei dos amalequitas. E a gente vai olhar um pouquinho a história, só para a gente perceber porque de fato Amã ele tinha tanto ódio dos judeus devido à historicidade desta rivalidade histórica. E de fato não é uma suposição que Amã, por ele ser um agagita, ele era de fato um homem da descendência de Agag, ou seja, dos amalequitas. Tanto a lição mostra isso, como também o historiador judeu Flávio Josefo, ele conta no livro História dos Hebreus que este homem chamado Amã, ele era também da descendência dos amalequitas. Só que para a gente focar um pouquinho na história e perceber por que de fato os amalequitas eram um povo que Deus mandou exterminar através do rei Saul, e porque de fato Amã ele tinha
este desejo agora sendo oportunista para também executar todos os judeus. Caso você não saiba, os amalequitas, ele tinha uma rivalidade histórica com Israel, de forma que o próprio Deus jurou que um dia chegaria que ele iria exterminar todos os amalequitas. Eu quero que você leia comigo um texto bíblico lá em Êxodo, capítulo de número 17, a partir do verso de número 14. Eu quero que você medite comigo esse texto bíblico aqui. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, e haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O texto que nós acabamos de ler é o exato momento que quando os amalequitas, quando eles viram, Israel nas regiões de Refidim, a Bíblia diz que eles fizeram guerra contra Israel sem nenhum motivo, de forma que Moisés, mandou preparar Josué ir para a guerra, e Deus ele entregou os amalequitas nas mãos de Moisés, na mão de Josué, que de fato era um dos grandes generais de Israel, e por conta desse fato Deus ele jurou que chegaria um dia que ele iria exterminar os descendentes de Amaleque, ou seja, os amalequitas. Só que na época do rei Saul, de fato, esta ira, esse juramento de Deus deveria de fato acontecer, que o rei Saul não cumpriu as ordens de Deus. Eu quero que você leia comigo agora 1 Samuel, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 8. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e os cordeiros, e a melhor que havia, e os não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Esse texto aqui é o exato momento que Deus ele manda ao rei Saul, por ordem do profeta Samuel, a destruir, a exterminar todos os descendentes do rei Agag, ou seja, os amalequitas, vacas, ovelhas, homens, mulheres e até crianças de peito. Até parece de fato uma grande maldade, mas lembrando que os amalequitas, eles de fato vieram fazer guerra contra Israel sem nenhum motivo, no texto que nós lemos em Êxodo, capítulo de número 17. Só que Deus ele fez esse juramento lá em Êxodo, quando o povo ainda estava no deserto de Refidim, e aqui agora Deus queria cumprir a sua promessa. E agora o rei Saul não cumpriu as ordens de Deus totalmente. Ele trouxe o rei Agag com vida, e eu acredito que ele deixou escapar algumas pessoas dos amalequitas. E entre essas pessoas que de fato escaparam, ressurgiu quem? Amã, o primeiro-ministro do reino da Pérsia. E agora Amã, sendo ele da descendência de Amaleque, da descendência de Agag, ele percebe uma oportunidade de vingar o que os judeus fizeram com eles no passado. Após o rei Assuero exaltar Amã, ele determina que todos seus servos se prostrem em terra como sinal de respeito e reverência a Amã. E todos de fato quando via, faziam este sinal de reverência, menos Mardoqueu. Então dois servos persas que estavam na porta do rei, percebendo que Mardoqueu não fazia de fato aquela ação, ele tinha a curiosidade de perguntar a Mardoqueu, porque sendo ele um judeu, sendo ele um escravo que veio lá de Jerusalém, ele não fazia este sinal de reverência a este homem que de fato agora era o primeiro-ministro do reino da Pérsia. Lembrando que era muito comum de fato a Pérsia exaltar pessoas que não eram de fato pessoas de sangue puro Pérsia. Por exemplo, Amã, ele era um amalequita, mas agora estava em uma função de fato muito elevada. Após isso, Mardoqueu, ele explica a razão, dizendo que isto era contra o costume do seu povo, porque o seu povo só se inclinava em terra ao verdadeiro Deus de Israel.
E aí ele diz que de fato ele era judeu. Quando Amã ele sabe dessa história, a razão por que Mardoqueu não fazia reverência a ele, porque ele era um judeu, é aí que ele coloca no coração não apenas matar Mardoqueu, mas agora ser oportunista de vingar aquilo que Israel, que os judeus fizeram toda a sua descendência. Veja que algo interessante. Só que Mardoqueu, de fato, ele resistiu tanto a Amã, e no final de tudo, a vitória foi dada a Mardoqueu, foi dada a Esther, e a gente aí conhecemos muito bem a história. Eu quero ficar por aqui para que esse vídeo não fique muito longo, mas espero que você tenha entendido. Até ao próximo vídeo e não esqueça de seguir o canal, né? A Bíblia Responde Oficial. Deus abençoe.